O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glorioso São José, Rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, em meio à caminhada da Quaresma, em meio a esse sofrimento que nós estamos passando devido a essa pandemia, hoje, com muita alegria, com muito júbilo, nós celebramos a solenidade de São José. São José, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. São José era justo porque São José era santo. Ao fazer a vontade de Deus, São José procurou viver intimamente com nosso Senhor. Por isso que ele traz o menino Jesus nos seus braços, para mostrar para nós que o que nos santifica é a nossa intimidade com Jesus. Se você não busca ter essa intimidade com Jesus, você jamais será santo. Por isso São Pedro, Julião e Marde vai dizer que São José é um grande santo e guardião eucarístico, que desde a da concepção de Jesus, ele sabendo que Jesus era o próprio Deus, São José já viveu em perfeita adoração a nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, quando nós olhamos para a Sagrada Família, para o mistério da encarnação, nós focamos muito em Nossa Senhora e temos que focar, mas infelizmente passa despercebido a pessoa de São José. E isso aconteceu ao longo da história da Igreja, ao longo da história da teologia, o esquecimento da pessoa de São José. Assim como na Trindade houve o esquecimento do Espírito Santo. No ano de 1870, o bem-aventurado Papa Pio IX, ele resolveu proclamar São José como patrono da Igreja, padroeiro da Igreja. Por quê? Porque Maria foi chamada para gerar Jesus, e São José foi chamado para cuidar de Jesus e da Virgem Maria. Eram as únicas riquezas que São José tinha: Jesus, que era o próprio Deus, e a Virgem Maria, que era santa, imaculada, sem pecado. Da Sagrada Família ele era o menorzinho, mas toda a Sagrada Família devia obediência a São José. Por quê? Porque antes de tudo São José obedecia a Deus.
Assim também é na nossa vida. Nós nos entregamos a Nossa Senhora, fazemos a nossa consagração para que ela gere o Cristo em nossos corações. E da mesma forma nós precisamos nos entregar a São José, ser devoto de São José, para que São José cuide e preserve Jesus em nossos corações, para que jamais percamos Jesus em nossas vidas. Então por isso que o Papa proclamou neste ano São José como patrono, padroeiro da Igreja Universal. E depois, no ano de 1889, o Papa Leão XIII, ele começou a difundir, a motivar na igreja várias devoções a São José, como por exemplo, tem uma oração chamada A Vós São José, que a igreja concede indulgência plenária na missa de hoje, que nós iremos rezar no finalzinho da missa, e no mês do Rosário, que o Papa João XXIII escreveu tanto sobre o Rosário, e ele pedia para que todos os fiéis no final do Santo Rosário, do Santo Terço, rezassem essa oração, A Vós São José. Quando nós olhamos para a missão de São José, nós jamais devemos esquecer que Deus, ele quis se encarnar, para quê? Para nos conceder a salvação. E ao se encarnar, Deus, ele quis se fazer família. Ele precisou de uma mãe, a Virgem Maria, ele precisou de um pai, São José, e ele precisou ser filho. Ele precisou aprender com eles, ele precisou a obedecê-los em tudo, para nos mostrar o caminho da salvação. Por isso que é aprendendo, sendo família dentro de nossas casas, que nós participaremos da família divina, a Santíssima Trindade. E o Papa Francisco deu um grande presente à igreja, que esse ano de 2021 faz 150 anos que o Papa Pio IX proclamou São José como o patrono da igreja. Por isso que nós estamos no ano santo de São José. O Papa Francisco, na sua carta de abertura, ele diz o seguinte, que São José, ele era um esposo, ele era um pai presente. O maior drama de São José era a sua pobreza, que nós conhecemos São José como carpinteiro. Na verdade, São José era um artesão, ele fazia várias coisas, era artista, mas o seu salário, como de qualquer outro pai de família na situação dele, era muito baixo, era muito pobre. E a maior dor que São José tinha era de não poder dar condições melhores para os seus tesouros, que era Jesus e Maria. Foi assim na dificuldade que São José foi educando a Jesus. Foi respeitando a Virgem Maria que São José respeitava as outras mulheres, e que Jesus também aprendeu, embora ele era Deus, mas o seu lado humano aprendeu a respeitar as outras mulheres. Olhar para uma mulher e não ter aquela mentalidade perversa, suja, que o mundo muitas vezes coloca no coração, mas olhar para uma pessoa e enxergar ali o próprio Cristo, a própria pessoa que é criada à imagem e semelhança de Deus. E o Papa Francisco lembra também que, assim como São José foi um pai e um esposo presente, hoje as nossas famílias também precisam que os homens sejam homens de verdade. E o que faz um homem ser homem de verdade? É aquele que dá a vida pelos seus, pela sua esposa, pelos seus filhos. É aquele que se sacrifica. É desses homens, melhor dizendo, que nós precisamos dentro da nossa sociedade, que nós precisamos dentro da nossa casa. E isso só vai ser possível se todos os homens seguirem o exemplo do glorioso São José, de procurar sempre fazer a vontade de Deus. E agora eu quero apresentar a vocês uma pergunta e algumas respostas. No Evangelho nós vemos esse drama de São José. São José, antes de viver junto com Nossa Senhora, deparou com ela grávida. E o Evangelho de hoje nos disse que São José queria abandonar de uma forma silenciosa Maria. Por que ele quis fazer isso? A tradição da igreja nos apresenta 3 teorias. A primeira é a teoria da suspeita, defendida por São Justino, São João Crisóstomo e Santo Agostinho. Essa teoria nos diz o seguinte, que José, ele suspeitou da fidelidade da Virgem Maria, e conforme ele andava de acordo com a lei,
ele procurou romper com a Virgem Maria. Aqui ele é justo porque ele age de acordo com a lei. Depois nós temos a teoria da perplexidade, defendida por São Jerônimo. Essa teoria nos diz que São José, ele achou aquilo algo inexplicável. Ele não estava compreendendo, ele não estava acreditando que Nossa Senhora tinha feito aquilo. Aqui ele é justo porque ele age de acordo com a lei e ainda age com caridade, porque mesmo sabendo que ela fez algo errado, ele não quis denunciá-la publicamente. E depois nós temos a teoria da reverência, defendida por São Bernardo de Claraval e Santo Tomás. É a teoria mais acolhida. Essa teoria nos diz o seguinte, que São José, ele já sabia de todo o plano de Deus, e ele resolve se afastar porque ele se achava indigno, pequeno, incapacitado para realizar aquela missão de ser guardião do próprio Deus e da Virgem Maria. E o anjo aparece em sonho para que ele abandonasse qualquer temor piedoso que o afastasse da sua missão de fazer a vontade de Deus. Aqui São José é justo, ele é santo, por quê? Porque ele é humilde, porque ele reverenciaria a Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é isso que nós precisamos na nossa vida, a exemplo de São José. Diante da vontade de Deus, nós precisamos ser humildes, reconhecer que nós não somos capazes de fazer aquilo que Deus nos pede. Nós só fazemos por causa da graça de Deus. Então, não ter medo daquilo que Deus nos pede. Ninguém deve bater no peito e falar, eu que fiz, é eu que faço. Não, é Deus quem faz em você. É esse o drama que um vocacionado passa. Deus sempre pega uma pessoa incapacitada, ele chama para realizar uma missão que ela não é capaz de fazer, para ficar evidente que não é a pessoa, é o próprio Deus que faz. Há uma canção de Eugênio Jorge, que nós ouviremos após a comunhão, chamada Simplesmente José, que eu sou muito apaixonado por esta canção. Essa canção nos diz o seguinte: eu tão simples, tão pequeno, carpinteiro e nada mais, mas meu Deus me escolheu para ser pai do filho teu. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Aí lá no finalzinho termina: eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Olha que palavras belíssimas. Então, nesse ano de São José, nós somos convidados pela Igreja, pelo Papa Francisco, a conhecer a pessoa de São José, incluir São José na nossa vida espiritual. Nossa Senhora em Fátima disse duas coisas para os 3 pastorinhos. Primeiro, que o fim dos tempos iria se culminar na batalha de São José contra Satanás. E no milagre do sol, Nossa Senhora prometeu que São José apareceria com o menino Jesus nos braços e iria abençoar toda a humanidade. E isso de fato aconteceu. Então vamos, meus irmãos e minhas irmãs, a partir dessa liturgia, a partir desse ano santo que nós estamos vivendo, conhecermos mais São José, termos mais devoção a ele. Depois da devoção à Virgem Maria, a devoção que a igreja nos recomenda é São José, porque depois dela é o maior de todos os santos. E eu garanto para vocês, à medida que vocês conhecerem São José, vocês irão se apaixonar por ele, principalmente pelas suas virtudes, entre elas a humildade e a obediência, em sempre fazer a vontade de Deus. Que Deus nos abençoe e que São José nos ajude a sermos santos, a fazer sempre a vontade do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.